Que a graça e a paz de Cristo esteja com sua vida, querido, querida, que se encontra em casa nesse instante, devido à recomendação das autoridades, do nosso governo, tendo em vista a situação, de pandemia que estamos vivendo. Em especial, gostaria de mandar um abraço para a PIB em Caxamorra, a igreja do meu coração. Que Deus esteja guardando e protegendo a sua família e a sua casa. Nesse instante, nós estaríamos estudando uma série de estudos chamado Conversas sobre o Evangelho. E no estudo de hoje, desta quinta-feira, nós estaríamos abordando, refletindo sobre o poder do Evangelho na vida do apóstolo Paulo e observando como a compreensão do Evangelho afetou a vida de Paulo, impulsionando ele a pregar o Evangelho por todo o Oriente Médio, parte da Europa, mesmo sofrendo prisões, mesmo sendo apedrejado, mesmo com ameaças de morte. Essa compreensão o fez perseverar. E a igreja PIB em Caxamorra está também com essa responsabilidade de anunciar o Evangelho na sua localidade e onde o Senhor abrir as portas. Mas para isso nós temos que nos preparar. Devemos saber o que é o Evangelho. Muitos acreditam que o Evangelho são simplesmente escritos lá por Mateus, Marcos, Lucas, João, ou que o Evangelho é um conjunto de regras religiosas que nós temos de cumprir. E no estudo passado nós vimos que não é nada disso, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós também meditamos que se nós tivermos o entendimento correto do que é o Evangelho, nós também teremos práticas corretas. Mas se tivermos uma noção deturpada do que é o Evangelho, teremos práticas igualmente equivocadas, porque conceitos corretos levam a atitudes corretas, conceitos falsos levam a atitudes erradas. E você, sabe o que é o Evangelho? Eu gostaria de meditar na carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta é muito profícua para essa reflexão, porque após o apóstolo Paulo anunciar o Evangelho com grande poder, sinais, prodígios, pela fé, os Gálatas se convertem e há uma mudança na vida deles. Mas logo após Paulo sair dessa congregação, outros se infiltram naquela localidade, falando que aquele evangelho é um evangelho de facilidades, um evangelho que não tem sacrifício, um evangelho que não obedece à lei, tanto a parte cerimonial, como os dias santos, como a restrição da dieta, de gêneros alimentícios. E o apóstolo Paulo envia uma carta a essa igreja defendendo a sua apostolicidade, como também a doutrina da fé, que a salvação é somente pela fé, é pela graça, por meio da fé. E essa doutrina é caríssima a nós hoje, e nós vamos refletir sobre isso. Então, gostaria que você abrisse a palavra em Gálatas, capítulo 1, verso 6, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda, que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ore comigo, onde quer que você esteja nesse momento. Senhor, pedimos orientação, Pai, do Teu Espírito Santo, para que nos ilumine sobre a verdade do Evangelho, para que o Senhor fale conosco desse momento caótico, nesse momento também chamado de últimos dias, o princípio das dores. Ó Pai, que estejamos firmes na Tua palavra. Ó Pai, que não falte o Teu azeite sobre as nossas vidas, que a Tua palavra possa ser o nosso pão diário.
Que a Tua palavra nos fortaleça, porque somente a Tua palavra é como espada em nossos corações, revelando, Pai, aquilo que é intenção no profundo do nosso ser, onde homem algum alcança, mas a Tua palavra é capaz de chegar, tratar, alimentar, limpar, ó Pai, tudo aquilo que não presta, para que possamos nos apresentar diante de Ti, em Sua volta, como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar. É em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo se espanta, né? No original fala sobre uma grande admiração, um grande espanto. Ele é surpreendido como tão depressa os Gálatas passaram para o evangelho, do evangelho da fé para um evangelho legalista, né? De cumprir determinadas coisas para ser salvo. E o apóstolo Paulo fala com veemência a essa igreja que eles são insensatos por fazer isso. Eu gostaria de refletir sobre isso porque o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre um outro evangelho, mas que não é outro. E isso é importante para nós hoje, porque se na época de Paulo, a época em que ele escreveu essa carta, por volta de 49 depois de Cristo, isto é, se nós interpretarmos que os destinatários são os Gálatas do Sul, né, do qual o apóstolo Paulo passou na primeira viagem, que tem as igrejas lá de Icônio, Listra, né, Derbe, Antioquia da Psídia, né? Aí você vai perceber que nesse momento é por volta de 49 depois de Cristo que ele escreve essa carta. Sendo assim, é um dos primeiros escritos do Novo Testamento. E nesse primeiro escrito, segundo essa interpretação, essa visão, já é anunciado um evangelho pervertido, um evangelho deturpado. Isso é para abrir os seus olhos, porque é possível, como você tem certeza disso, que nos nossos dias há evangelhos deturpados, pervertidos, ou seja, que não são outros evangelhos, que não são uma alternativa para o evangelho de Cristo, mas são evangelhos falsos, pseudo-evangelhos, que têm a pretensão de falar de Cristo de maneira exata, mas que estão equivocados. Esse estudo é para que você abra o olho e identifique o que é verdade e o que é mentira sobre o Evangelho. Interessante que o termo usado para Paulo, né, que ele se admira que estás passando tão depressa por um outro evangelho, é que no original estás passando é como se fosse desertar de determinado destacamento, de desertar do exército. Ou seja, para Paulo, os Gálatas estão desertando do exército de Deus. Estão não só abandonando uma doutrina, mas estão abandonando o próprio Deus. Quando você abandona a pureza do Evangelho, quando você busca teorias vãs que acham que vão falar do Evangelho, mas é outro Evangelho, você está abandonando a sua fé e você está abandonando o seu Deus. Nesse tempo de várias vozes, de inúmeros pensamentos, onde tudo é relativo, onde se tem pregado um fogo estranho, que você possa estar de olhos abertos e permaneça firme na doutrina dos apóstolos. O verso 8 vai falar também que ainda que venha um outro anjo, que ainda desça um anjo do céu pregando um outro evangelho, que seja considerado anátema, maldito, algo para ser arrancado, algo para ser tirado do meio de nós. Isso é muito importante. E esses mestres judaizantes estavam perturbando a igreja do Senhor. Eles estavam infiltrados na igreja, querendo perturbar, tirar a paz. O interessante é que no original, perturbar desse texto é o tarassontes, que significa uma agitação emocional, ou seja, colocar uma angústia, uma dúvida, né? Uma agitação emocional na vida dos crentes de Gálatas. Será que há igrejas assim hoje? Pessoas que estão perturbadas, pessoas que têm agitações emocionais, porque estão vivendo, porque estão professando, estão agindo de acordo com um falso evangelho.
Esse evangelho é um evangelho corrompido, é um evangelho deturpado, né? No original é metastrepsai, ou seja, corromper, perverter, inverter. Que a palavra do Senhor chegue ao teu coração, para que você não ceda, não se corrompe, não aceite um evangelho estranho. Os judaizantes, os cristãos judaizantes desse período estão defendendo que só a fé não basta, que era necessário se fazer regras, cumprir mandamentos, leis cerimoniais, tipos de alimentação para que a pessoa fosse salva. Eu tenho amigos, tenho colegas, conhecidos, e eu respeito muito, até admiro, que creem realmente que se deve se resguardar de certos tipos de alimentos, carnes de porco, mas nenhum desses meus amigos defendem que a salvação depende dessas coisas. E em Gálatas nós estamos percebendo isso, que para ser salvo tinha que se circuncidar, para ser salvo tinha que guardar o sábado, para ser salvo tinha que se abster de certos alimentos. Ou seja, tudo que nós acrescentamos ao Evangelho é para ser considerado maldito, é para ser considerado anátema. Nos nossos dias há pregadores, há igrejas que estão defendendo também isso, acrescentando coisas ao Evangelho, coisas essas que Jesus Cristo nunca falou, coisas essas que os apóstolos nunca defenderam, e até parte da história da igreja, pais da igreja nunca defenderam. Cabe a você identificar, pautado na palavra, o que é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é a graça de Deus, é em você se reconhecer pecador e saber que todas as suas práticas são nulas diante da dívida que você tem perante o Senhor. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Basta somente crer em Jesus para tê-la, para recebê-la em sua vida. Isso é impagável, não temos como pagar. E essa é a boa nova de Jesus Cristo, essa boa notícia, que homens pecadores, que deveriam receber a punição do inferno e provarem da ira de Deus, foram aceitos por Ele mediante a fé, mediante a graça, mediante ao sacrifício de Jesus